Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do cursinho Eldorado. A gente continua trabalhando com eletrodinâmica. Agora, a gente vai discutir a segunda lei de Ohm. E, bom, vamos lá. Vamos tentar entender o que essa segunda lei de Ohm diz. A segunda lei de Ohm é uma lei que basicamente nos diz quanto vale a resistência elétrica para um material ôhmico, para um resistor ôhmico. A gente calcula qual que é essa resistência elétrica baseada nessa segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nos dizia qual que era a relação entre a nossa diferença de potencial U e a nossa corrente I. Essa diferença, essa proporcionalidade entre U e I era dada pelo R. E com a segunda lei de Ohm a gente pode ver como que esse R pode ser calculado sem que você saiba necessariamente quanto que é U e I. Você só precisa saber um dos dois valores e calculando o R por meio dessa conta, da segunda lei de Ohm, você consegue descobrir o segundo valor, tá? Essa segunda lei de Ohm, ela nos diz que a resistência elétrica R é a nossa resistência, ela é dada pela multiplicação da resistividade, pelo comprimento do nosso resistor, dividido pela área do nosso resistor. A gente vai entender que comprimento e que área são essas e a gente já vai discutir o que é resistividade. Antes disso, vamos só ver quais são as unidades no SI de todas essas bagaças aí. A nossa resistência ela vai ser dada em ohm, a nossa resistividade vai ser dada em ohm vezes metro, nosso comprimento vai ser dado... Opa, eu escrevi L, só que L é a letrinha que indica o comprimento, né? Mas ele não é o comprimento. Nosso comprimento vai ser dado em metros e nossa área vai ser dada em metros ao quadrado. Certo? Mas que raios é essa área? Que raios é esse comprimento? E o que é a resistividade? Vamos começar pela resistividade. A resistência é realmente quanto um meio impõe de dificuldade para o elétron conseguir passar um potencial menor para um potencial maior. Então, é quanto de resistência é oferecido pelo meio, quanto de dificuldade é oferecido pelo meio, para todo o caminho do elétron. A resistividade é uma propriedade de materiais e não de resistores. Então, um resistor tem resistência e um material tem resistividade. A resistividade diz respeito a quanto um material pode oferecer de dificuldade. Então, se um resistor é feito de um dado material, com um dado de resistividade você sabe se ele é mais isolante, se ele é mais condutor, se ele tem mais facilidade ou mais dificuldade de deixar os elétrons passarem, tá? Então a resistividade é essa propriedade de um material, não de um corpo. A resistência é a propriedade de um resistor, de um corpo. A resistividade é a propriedade de um material, muito mais amplo, tá? E, bom, é isso que é a nossa resistividade. Agora a gente vai tentar entender que comprimento é esse e que área é essa. Bom, aqui vocês podem ver um paralelepípedo, vocês podem ver uma caixinha, e nessa caixinha a gente vai tentar, por essa caixinha a gente vai tentar fazer passar uma corrente elétrica. Vamos dizer que a gente vai tentar passar essa corrente elétrica aqui na vertical, na horizontal. A gente vai querer passar ela pela horizontal da caixa, tá bom? Se a gente tenta passar a nossa corrente elétrica nessa direção, a gente pode calcular nossa resistência elétrica usando esse comprimento aqui e essa área aqui. Então a nossa área é a área de secção transversal pela qual passa a corrente. A corrente ela realmente entra em todos os pontos dessa área aqui. Então essa é claramente a área que você tem que usar para calcular sua resistência da segunda lei de Ohm. E a corrente, ela passa por todo o comprimento L. Então ela percorre todo o comprimento L. Então é esse o comprimento que você tem que usar. Tá bom? Se você resolvesse inverter isso, se você resolvesse então passar uma corrente elétrica na vertical, por exemplo, daqui de cima para baixo, por exemplo, a sua área seria diferente, né? A sua área seria então toda essa bagaça aqui e a altura do nosso paralelepípedo seria seu comprimento. Então depende justamente do que você toma como referência. Então o comprimento é todo o espaço pelo qual passa a nossa corrente elétrica e a área é um corte
que é todo preenchido por setinhas que passam, setinhas que indicam essa resistência, essa corrente elétrica. Bom, vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Nesse exemplo, um fio de cobre de resistividade Rho igual a 1,92 vezes 10 a menos 8 ohm por metro. Eu sei que esse número parece horrível, mas vocês vão perceber que esse número foi o número que eu escolhi exatamente para ficar mais fácil as contas. Esse fio de cobre liga um celular à tomada. Então esse fio de cobre é um carregador. Um carregador composto de um fio de cobre, que tem essa resistividade aí Rho, que a gente já vai ver o que ela quer dizer, né? A gente já viu, na verdade, o que ela quer dizer, mas a gente vai ver como que ela se aplica e como é que ela não fica tão feia nas nossas contas. Esse carregador vai ligar seu celular à tomada. E ele vai ter comprimento de 1 metro. E a gente quer saber qual que é realmente a resistência desse fio de cobre, desse carregador. A gente quer saber qual que é a dificuldade que esse fio de cobre impõe para que o elétron se desloque da tomada até seu celular para poder carregar ele. Como é que a gente calcula isso? Nossa resistência elétrica é Rho L sobre A. Esse L a gente já sabe que é 1 metro, porque o enunciado nos diz. A gente já sabe que esse Rho é esse 1,92 vezes 10 a menos 8. Opa, esse meu 8 ficou horrível. 10 a menos 8. E agora a gente tem que descobrir qual é a área de secção transversal. Se a gente corta um fio, o fio é como se fosse um cilindro bem grandão, né? Então ele tem uma secção transversal que é um círculo de raio R. E a gente sabe que esse R é 8 milímetros. Só que lembra que todas as nossas medidas estão em metros. Então, para a gente conseguir calcular corretamente a nossa resistência, a gente vai ter que transformar isso aqui, essa quantidade de milímetros, em metros. R é igual a 8 milímetros. 1 milímetro é 10 a menos 3 metros, então isso daqui é 8 vezes 10 a menos 3 metros. Então a área de um círculo é dada por π raio ao quadrado. A gente disse ali que o π é 3, a gente vai considerar que o π é 3. 3 vezes 8 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 64. 3 vezes 64 vai dar quanto? Vai dar justamente 192 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado. Então aqui vocês podem ver que esse 192, ele é muito parecido com esse 1,92, ele tem os mesmos algarismos, só que ele tem a vírgula numa posição diferente. Então vai ficar muito mais fácil a gente fazer nossas contas e não vai ser tão complicado por causa desse número feio aqui, né? Nossa resistência, então, substituindo os valores, é 1,92 vezes 10 a menos 8 vezes 1 dividido por 192 vezes 10 a menos 6. Se a gente passa duas vezes a vírgula para a esquerda, fica 10 a menos 4. A gente pode cortar isso com isso. A gente vai ter, então, 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 4. Isso aqui vai ser 10 a menos 4 ohms. Então, a resistência elétrica desse fio de cobre, a resistência elétrica do seu carregador, vai ser 1 vezes 10 a menos 4 ohm. Bom, tendo feito esse exemplo, tendo passado já todos esses conteúdos nessa aula de hoje, a gente chegou ao fim. Eu agradeço pela atenção de vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.